Era um tipo de gíria deles que o boi lavrava o mar e a gente que não sabe. Não sabe, não é? Então eles mantêm as duas traduções. Não, é. Não, assim, é porque a gente vê que essas questões idiomáticas são interessantes. Por exemplo, a gente aqui no Brasil chama o diabo carinhosamente de cão, né? Mas se você chegar nos Estados Unidos e falar que o diabo é o dog, eles vão olhar para você e pensar assim, gente, será que esse camarada tem algum problema? Né? Por quê? Porque é uma expressão idiomática nossa. Agora, se você virar o dog de trás para frente, em vez de ler dog, ler God, aí você não pode nem falar o nome de Deus. A palavra Deus em inglês, porque é uma referência ao diabo. Ó, dog, God, é só inverter as letras. Né? Então, agora, se você fala isso para um americano, certamente ele vai rir de você, porque simplesmente não vai entendê-lo. Isso é uma expressão idiomática da língua portuguesa. Se você falar assim, não, o cão estava me perturbando. Todo mundo sabe que é o capeta. Carinhosamente, né? Mas o diabo... Eles não gostam, né? É. Não pode? Ofensivo. Não, mas aí é por causa do... Ah, não, deixa pra lá. É por causa do amor, entende? Entendeu? Assim, porque as pessoas apaixonadas, assim, gritavam, oh my God. Tem muita apologética nisso aí. Entendeu, irmão? Então, assim, os nossos textos hoje, modernos, os nossos textos modernos, tanto do Antigo quanto do Novo, eles são bastante confiáveis. Porque existe, até hoje existe, comissões permanentes de avaliação dos textos para ter certeza que a gente mantém a coisa bem próxima. Você está entendendo? Mas baseado nesses números, que também gera outro conflito, porque a gente também tem uma sociedade brasileira aí chamada Sociedade Trinitariana, que já fala que os textos críticos, ou seja, esses textos que têm esses estudos, já estão errados porque mexeram no texto. Mas eles também baseiam em alguma cópia de alguma coisa. Então, o texto do Antigo Testamento é um texto que o Antigo Testamento esqueceu paulatinamente, né? Os textos foram sendo compostos, são muitos livros, muitos textos, e a coisa foi sendo composta gradativamente, paulatinamente. Em cada geração se levantavam de forma nova as perguntas que resultavam da fé de Israel em um só Deus e seu agir na história com o seu povo. Então, o Antigo Testamento, ele é tanto um testemunho de fé, né, como é também um texto histórico, né? Não histórico no sentido que nós adotamos hoje, propriamente dito, porque a história, conforme nós cremos hoje, já é também um conceito muito mais moderno. Mas também o texto do Antigo Testamento narra a história do povo de Deus no seu relacionamento com o seu Deus. E essa dúvida sempre, essa questão sempre que nós encontramos no Antigo Testamento sobre o Deus único, o monoteísmo. Porque ao contrário que às vezes a gente imagina, o que o mundo antigo não era monoteísta, né? Hoje é que nós somos monoteístas, mas o mundo antigo era absolutamente politeísta, inclusive o próprio povo de Israel, né? A gente vê pelos textos do próprio Antigo Testamento que eles adoravam mesmo Baal e Astarote, os deuses do Egito. Não é à toa que o Josué, no capítulo 24, faz aquele desafio. Muito bem, escolhei hoje a quem se vai, se vocês querem servir os deuses antigos, né, os deuses do Egito, onde vocês eram escravos, ou vocês querem servir os novos deuses, que são os deuses de Canaã, a qual até vocês passam a possuir a partir de agora. Vocês é que vão escolher se vocês querem os deuses antigos ou os deuses novos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, o povo de Israel tinha, né, por hábito a idolatria. A historiografia do Antigo Testamento insiste repetidamente que a causa dos cativeiros de Israel foi a apostasia, foi a idolatria. Israel foi o Israel norte foi cativo na Assíria e o sul foi cativo na Babilônia
por causa da idolatria. Então, o texto dos profetas, especialmente os profetas, que são monoteístas, os profetas estão sempre advertindo isso. É isso aqui que vai levar Israel à ruína. E, de fato, é assim. Então, os textos do Antigo Testamento sempre vão mostrando isso. Mas eles insistiam, né, na idolatria. Até pouco depois do cativeiro da Babilônia. Então, no início desse processo de crescimento está a palavra falada e sua transmissão oral. Então, o texto do Antigo Testamento, bem como do Novo, é antes oral. Antes de ser escrito, antes de ser texto, tudo foi dito. Era pregação, era proclamação. Então, muitas pessoas imaginam assim, não, o texto já foi escrito assim. Cara, é impossível você imaginar um Amós sentado numa biblioteca pastoral escrevendo o livro dele. Isso não tem menor sentido. O Amós, como a maioria dos profetas, todos eles eram pregadores. Eles anunciavam os oráculos de Deus. Eles proclamavam os oráculos de Deus. E o povo ouvia isso. E depois é que esses textos e essas palavras, numa questão de conservação, é que essas palavras eram fixadas em texto. Então, quando a gente diz assim, não, o profeta Amós escreveu, podem crer que não foi bem assim. O profeta Amós pregou, ele anunciou o oráculo. E escrever, ou seja, transformar aquilo em texto, é outra coisa. Isso já era função de outro departamento. Como é o Novo Testamento. Quando você pega Romanos, por exemplo, Romanos é o texto mais claro. Romanos, Gálatas, 2 Tessalonicenses, são textos claríssimos sobre a questão de que Paulo não escreveu aquilo. Ele é o autor, porque ele é o proclamador, ele é o pregador, ele que falou. Mas quem escreveu é outra pessoa. Né? O Romanos 16 está muito claro, o cara cita até o nome dele. Ele tem até o nome do escritor, Romanos 16 lá. O cara diz, porque eu, Tércio, que escrevi esta carta, também vos saúdo. Você fala, mas não é do Paulo? Então, é do Paulo, mas o escritor é o amanuense dele, é o copista que vai escrever. Então, isso também acontece no Antigo Testamento. Então, você pega um texto de Amós, por exemplo, e fala assim, o Amós escreveu. Não, assim, não é bem assim. O Amós, antes daquilo virar texto, era palavra falada. Então, ele pregou, ele profetizou. Né? Qual o papel dele na escrita, aí nós não sabemos. Nós sabemos que teve discípulos dele que colecionaram essas profecias. Essas profecias estavam mais ou menos separadas, não estavam todas juntinhas como a gente tem hoje. Então, assim, ele profetizou uma coisa, profetizou outra coisa. Depois os próprios discípulos falaram, essa aqui fala de Jerusalém, essa aqui também. Não, então essas duas a gente vai colocar junto. E aí vai colecionando os textos para chegar ao livro que nós temos hoje de Amós. Nós somos de tradição mais conservadora, digamos assim. Nós, de uma forma geral, acreditamos que o Pentateuco, a Torá, é de Moisés. Não questiono isso. Mas o Moisés conheceu Abraão? Não. Tem jeito. 500, 600, 700 anos antes, o Abraão já tinha morrido quando o Moisés nasceu. O que Moisés sabe dessas coisas? É tradição oral. Essas histórias dos patriarcas, as histórias do dilúvio, essas coisas eram contadas pelas pessoas. E isso era um testemunho da fé deles, da fé dos patriarcas. E isso era passado em tradição oral. Então, assim, muitas vezes não dá para imaginar o Moisés assim, gente, agora nós estamos aqui no deserto, vocês dão um tempinho aí, que agora é o momento que eu vou entrar na minha biblioteca e vou copiar aqui qualquer coisa. Assim, não tem jeito de pensar nisso. Diga, querida irmã. De jeito nenhum. Mas não é idiota, não. Pode perguntar. Isso.
Ah, sim. Fazer a revisão, né? É. Com certeza. Não, pode não, isso com certeza ocorreu. O Amós não viveu para ver o livro dele prontinho, como nós não. Não, assim, tudo não é possível mesmo. Talvez alguma parte, a gente sabe que algumas memórias, alguns panfletos do livro de Amós já circulavam no tempo dele vivo. Mas tudo realmente assim, copiadinho. Sim. De um modo geral, sim. E assim, a maior evidência, por exemplo, que eles eram pregadores é os próprios profetas pregadores. Né? Você tem profetas que a Bíblia registra como sendo pregadores. Assim, por exemplo, o Elias e o Eliseu. Amós era da mesma linhagem de profecia de Elias e Eliseu. Só que Elias e Eliseu, os autores dos livros, preferiram manter viva a vida deles, vamos dizer assim, a trajetória deles, do que as palavras deles. Enquanto do Amós, eles preferiram, por alguma razão, uma escola de Amós, de discípulos de Amós, preferiu conservar as palavras dele e não a vida dele propriamente dita. Exato, eram os oráculos. Então, pastor, hoje a gente não precisa necessariamente escrever. Hoje o senhor pega uma câmerazinha daquela lá, filma, e depois o senhor pode, um profissional pode transformar a pregação do senhor em livro. Um editor. Não dá tempo. É muito difícil. Hoje é muito difícil. Mas hoje você tem pregadores, por exemplo, você tem muitos pregadores no Brasil com centenas de livros escritos e ele nunca escreveu nenhum. Isso é um papel, é a função de um editor. Então ele filma, grava tudo aquilo, ou só grava a voz, porque a forma oral é diferente da forma escrita. A gente fala de uma forma e escreve de outra, né? Então você grava a pregação e aí um editor transforma aquilo em texto, em livro. Um bom editor escreve livros maravilhosos e leva seu nome. Você pode ter certeza que tem isso demais. Quem? Não sei. Que ele tomava sol, assim, ele criava gado, ele era peão, né? Ele era peão, cuidava do boiadeiro. Então, assim, é provável que ele fosse. Agora, o que a gente imagina, assim, é o Sofonias. O Sofonias tem logo no primeiro capítulo, cita um Cush. Ele como filho de Cush, ou neto de Cush. E a gente sabe que Cush é o nome hebraico para etíope. Então, provavelmente, se isso se confirmar assim, talvez o Sofonias fosse negro, porque era etíope, não de origem etíope, mas devia ter alguma origem africana etíope. Assim, porque também o que separa Israel, o Egito hoje o Egito hoje de Israel, não tinha no mundo antigo. Né? Esse canal que faz a transposição do Rio Vermelho, do Mar Vermelho pro Mar Mediterrâneo, para onde os navios passam ali, onde tem aquele sequestro de navio da Somália, tudo, que entra na África ali e sai já no Mediterrâneo, que hoje é uma barreira intransponível a pé, né? Ninguém atravessa esse canal hoje a pé, ele não existia naquela época. Isso já é coisa da engenharia moderna. Então, assim, naquela época, a passagem do Egito para Israel, ali era uma estrada só, era a Via Maris. Então, assim, o contato de Israel com o Egito, do Egito, era muito comum. Assim, não podia ter fome em Israel, que eles desciam para o Egito. Aí Abraão desceu, Isaac, Jacó, não podia passar fome aqui, descia para lá. Por quê? Porque era o celeiro do mundo e era de fácil acesso, tinha uma estrada que levava para lá. Né? Então, assim, hoje é muito mais difícil, a pé hoje é muito mais difícil. Então, assim, o contato de africanos com Israel é muito grande. Então, dizer que eles eram brancos, eles eram negros, assim,
É difícil imaginar israelense antigo, né, branco do zóio azul, parecendo alemão. Isso já é judeu da diáspora há muito tempo. Né? Esses judeus brancos dos zóio azul já é da diáspora. É judeu russo, é judeu alemão, é judeu espanhol, é judeu já miscigenado há séculos. Miscigenado. Misturado. Miscigenado, misturado. Miscigenado, já é misturado há muito tempo. Assim, porque essa é outra ilusão também que a gente tem dos judeus. Ah, não, eles são raça pura. Ah, para com isso, gente. Os 12 filhos de Jacó casou com quem? Foi todo mundo para Mesopotâmia, para Ur dos Caldeus casar com parede? Casou tudo com Cananeia. Ah, as memórias de Ruth, os textos das memórias de Ruth, aquilo ali é um microcosmo de uma situação muito mais comum. O camarada foi para Moabe, chegou lá, os filhos dele, casou com quem? Com Moabita, ué. Fazer o quê? Essa história de casar com os vizinhos ali, isso é a coisa mais comum. Só o Esdra mesmo para chegar e mandar todo mundo separar. O cara... O exemplo disso é os galileus, né? Por aí, Na caminho de Jesus, o povo até olhava para ele. Meio misturado, assim, o Galileu era judeu, eles consideravam. Então, quem eles não consideravam em hipótese nenhuma eram os samaritanos, que também eram judeu, assim, misturado, né? Mas o Galileu, o povo até chamava, é engraçado que a gente faz um paralelo entre o Galileu e o nordestino, porque o povo falava, mas não é que esses caras são bárbaros. É bárbaro, pois é. São bárbaros, eles são puros, Não são, isso é de sangue quente. Então, assim, é difícil você imaginar assim, um povo constituído só daquele povo. Né? Eles certamente se misturaram todo mundo ali, tá tudo. O Moisés casou com uma cuxita, com uma etíope. Números 11 é um texto maravilhoso, né, da Miriam, que se revoltou contra Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cuxita, que é uma mulher etíope. E lá o texto diz assim, a Miriam e Arão se indignaram com ele por causa da mulher etíope que ele se casou. Então ele casou com uma mulher negra, né? E eles ficaram indignados. E aí depois o que aconteceu? Deus manda uma doença sobre ela. Ela ficou leprosa, branca como neve, branca como a neve. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é bonito demais esse negócio. Ela ficou doente, branca como a neve. Então assim, imagina, porque eles tinham alguma coisa, provavelmente talvez com a cor ou com o estrangeirismo dela, mas aí ela é negra e você vai ficar doente branco, né? Então assim, é muito maravilhoso. Não sei se é por causa do negro, do branco, não sei se o racismo naquela época era tão intenso. Acho que aqui nas Américas aqui o nosso racismo é muito mais por causa da história da escravidão, essas coisas assim. Eu não sei o quanto tinha isso assim nos tempos de Moisés, mas é emblemático assim de que eles ficam com raiva dele porque eles casam com a mulher negra e a mulher sofre um juízo de Deus e aí o juízo de Deus vai ficar branca como a neve. É muito legal isso. Eu acho maravilhoso. Está lá em Números 11. Então vamos lá. O homem é que precisa de Deus. Vamos lá. Então, aqui, ó, a escuta antecede a leitura. Então, eles ouviam a palavra. Então, assim, hoje a gente lê. Hoje a gente fala, pelo amor de Deus, gente, leia a Bíblia. Leiam. Assim, porque a gente não tem o hábito de ouvir. O hábito, né, de ouvir. Assim, a gente não reúne na igreja para ler a Bíblia para os irmãos ouvirem. A gente se reúne e prega. Mas a gente não fica lendo, né? Como era no mundo antigo. A gente proseia, a gente não prega, a gente conta história. Porque quem não tem dinheiro, né, conta história. Aí o que acontece? Mas no mundo antigo a gente sabe assim que o povo se reunia, congregava para ouvir a leitura. A leitura, porque eles não tinham acesso como nós temos hoje. Então eles se reuniam as multidões e os sacerdotes liam, literalmente. Então a escuta, né, antecede a leitura. Não, era o dia inteiro. Eles ainda eles têm essa questão assim, tem.
E tem essa questão da leitura também, assim, eles leem o texto mesmo. Mas eles pregam. Se você for numa sinagoga, assim, a igreja cristã é muito parecida com a sinagoga. O ritual da igreja, assim, ele fala assim, olha, isso aqui, você entra numa sinagoga, eu falo, gente, isso aqui é igualzinho à igreja. Não. A igreja que é igualzinha à sinagoga, porque a igreja surgiu da sinagoga. Mas se você for numa sinagoga, você vai ver assim, que o culto é muito parecido. Todo mundo entra, tem uma leitura da Torá, tem os cânticos, eles cantam, seguem lá o Sidur, e depois pregam. Não, lê textos, e aí o rabino prega, literalmente, como a gente prega. É muito parecido. Eu conto a história, uma vez eu fui numa sinagoga lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava estudando na Este, que é uma universidade luterana, e nós demos a sorte, ou o azar, não sei bem dizer, de ir visitar a sinagoga bem no dia que eles estavam comemorando o fechamento de Auschwitz, que foi um dos maiores campos de concentração nazista, né? E aí o que acontece? A gente sabe, é sabido que boa parte da igreja luterana apoiou Hitler. Boa parte mesmo apoiou Hitler. E não foi só os luteranos, todo mundo lá na Alemanha apoiou Hitler. Salve algumas exceções, a grande maioria apoiou Hitler. Aí o que acontece? E nós chegamos, estudando da igreja luterana, ele achou que o rabino achou que todos nós éramos luteranos. Não é? Todos nós, é tudo luterano, né? Ele, argentino, eu não perdeu a oportunidade de bater na gente, né? E ele metendo pau, se vocês luteranos tivessem ficado contra o Hitler, talvez não tivesse ocorrido o local, e metendo pau, e a gente achando bom. Tinha um irmão, um pastor lá da Assembleia de Deus, até deu uns glória a Deus. O trem estava bom e tal. Aí terminou a pregação e tal, aí eles serviram um lanchinho lá pra gente, a gente foi tomar um lanchinho. Aí ele falou, vocês são luteranos? Não, eu sou batista. Você não é luterano? Eu falei, não. Inclusive eu não sou, esse aqui que diz glória a Deus é da Assembleia de Deus, aquele outro ali é padre, aquela outra lá é freira, essas aqui as irmãzinhas aqui também e tal, luterano aqui só a professora, o resto é de nenhum luterano. Quase que eu sentia, falei assim, gente, gastei minha saliva à toa, bati em vocês e vocês nem ficou ofendidos, porque nós mesmo não nem aí. Foi muito engraçado, mas é muito parecido. Mas assim, hoje a gente não tem o hábito de ler. Você não vai num culto que fica só lendo a Bíblia. Você prega. Lê uma porção do texto bíblico, nós mantemos essa tradição, né, de antes da pregação fazer a leitura da porção bíblica, e depois nós expomos, né, ou depomos aquilo que a gente acabou de ler. Né, tem uns que expõem, diz o que está escrito e tal, e explana ali mal. E tem uns que estragam o que está escrito. Ele está depondo o que está escrito, não pode, né? O cara lê uma coisa e prega outra. Isso acontece de quando em vez, mas não é toda hora, não. Vamos lá. Mas também o Antigo Testamento é literatura. Né? É a palavra de Deus? É, mas também é literatura. Assim, quando você vai para o Antigo Testamento, você vê inúmeros gêneros literários na Bíblia. No Antigo Testamento. O Antigo Testamento, naturalmente, prioriza a narrativa. A maioria dos textos do Antigo Testamento são narrativas. Gênesis, Êxodo, primeiro Reis, segundo Reis, Samuel, os dois, Crônicas, os dois, boa parte dos profetas, tudo narrativo. Então, a grande porção do Antigo Testamento é narrativa, né? Vai contar história. Tem muitas lamentações no meio das narrativas, o livro é narrativa e tem lamentação no meio. Então, assim, são tipos, são gêneros literários que tem no Antigo Testamento. Leis, naturalmente, né? Você tem uma boa porção de leis, tanto casuísticas como apodíticas, como rituais também. Ditos proféticos, né? Ditos proféticos, você tem muitos ditos proféticos. Isso aí, quando vocês forem estudar, quem for fazer hebraico 1 agora, deve fazer exegese, hebraico 2, exegese, vai aprender a fazer delimitação dos textos, então vai perceber assim, que muita profecia, que é enorme, em português, assim, dá uma bibliazona, dá uma profecia enorme. Na verdade, ali você tem 3, 4 profecias e fácil de ser identificada, porque elas começam e terminam do mesmo jeito. Então, você percebe que existe uma fórmula de um dito profético. Então, tem uma forma de compreender isso aí. Aforismos e provérbios, né? Então, essas são algumas dos gêneros literários, existem muitos. Então, o Antigo Testamento também é literatura.
O Antigo Testamento judaico tem uma disposição diferente dos cristãos. Essa organização reflete o modo judaico de olhar os livros. Então, assim, eu não gosto de usar a expressão dividir. Acho que foi o Gessé que falou, não é dividido, não. Assim, eu não gosto. Porque dividir dá a impressão que você está recortando a coisa, separando, né? Na verdade, assim, os judeus organizam de um jeito e nós organizamos de outro jeito. Mas isso não quer dizer que nós dividimos os livros, nós só colocamos em ordens diferentes. Então, por exemplo, o cânon judaico termina com 2 Crônicas, 1º e 2 Crônicas. Eu acho que a Tebe termina o Antigo Testamento com Crônicas. Eu não tenho bem certo, mas eu acho que ela segue bem a ordem judaica. Então, o nosso termina com os profetas, termina com a ordem é diferente. Então, assim, o nosso termina com Malaquias, o deles termina com Crônicas, com 2 Crônicas, que é a narrativa da história que termina com a Babilônia, né? Com o pessoal voltando da Babilônia. Então, assim, eles têm uma disposição de organizar diferente. Coisas que pra gente é 2, para eles é uma só. Coisa que pra gente é história, para eles é profecia. Coisa que pra gente é profecia, para eles é literatura. É escrito. Então eles têm um jeito de olhar diferente da Bíblia. Então vamos lá, só passando isso aqui rapidinho. Então, primeiro eles têm a Torá, né, que é o Pentateuco nosso, nós chamamos de Pentateuco, já por tradição grega, né? Porque Pentateuco é grego, é penta, é de 5, né? Tipo isso aí. Então, assim, já é de tradição grega, que nós mantivemos o nome, mas para os judeus é Torá, né? Às vezes nós traduzimos Torá por lei, as nossas Bíblias, na maioria das vezes, traz Torá traduzido literalmente por lei, é lei mesmo, mas não é só lei, é instrução. Torá não é lei propriamente dita, é instrução. Naturalmente que tem instrução com formato apodítico, né? Isso pode, isso pode, isso pode, isso que não pode, 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 não pode. Tem muito mais não pode do que pode, mas é lei, né? Bem assim mesmo, do que pode, não pode. Isso pode, isso não pode. Pode adorar a Deus, não pode adorar outros deuses, né? Então, assim, tem umas coisas que pode, outras coisas que não pode. Então, isso é lei apodítica, né? Mas é instrução, porque também tem a lei casuística, assim, se, né, o seu boi entrar na plantação do vizinho, quer dizer, ainda não entrou. É que naquela época também não tinha arame farpado da Gerdau, né? Eles usavam, era o camarada que ficava lá vigiando os boi. Tinha lá o camarada que só ficava vigiando o boi para não entrar na plantação. Mas eles já previa, esse trem vai dar problema. Você tem a plantação verdinha aqui e o boi solto ali, não dá para conviver esses trem junto. Boi plantação dá zebra, mais cedo ou mais tarde. Quando eram os cabritos, né, que eles eram pastores de ovelha, já dava problema. Imagina quando entrou o boi na história. Quando ele só cuidava de ovelha, o trem já era uma bagunça que os caras não davam certo. Porque entra mesmo, né? Imagina quando entrou o boi que eles botavam uns piquetinhos de madeira assim, o boi saia arrebentando tudo. Então, assim, não tem jeito. Então, mais cedo ou mais cedo, essas coisas dava problema mesmo. Então, já tem a lei lá, ó, se o boi... Né? E é interessante que essa lei, o Moisés cita essa lei assim, no tempo, se o boi entrar... Mas nós nem temos boi ainda. Eles não tinham nem boi nessa época, não existia isso em Israel. Seu povo que saiu do Egito não tinha boi para poder entrar na plantação dos outros. Só tinha gado pequeno, miúdo, era só ovelha, cabrito, carneiro, não tinha boi. Mas já estava lá a lei, ó, se o boi, que vocês ainda nem têm, mas vão ter, pode ficar tranquilo que vocês vão ter, e o boi que vocês vão ter, se entrar, aí você vai sacrificar o boi, vai indenizar o que ele comeu, vai indenizar o que ele pisou, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tá tudo lá, né? Tá entendendo? Então, assim, essa é a lei instrutiva. Vocês nem o boi têm ainda. Né? O boi veio, como diz assim, a monarquia, diz o Dr. Milton Schwantz, saudoso Dr. Milton Schwantz, ele dizia assim, ó, gente, a monarquia veio rebocada pelos boi. Os boi é que puxaram. Porque quem precisava de um exército profissional para proteger é o rico. E o rico de Israel criava boi. Os pobres criavam cabritinho, cabritinho precisava proteger do inimigo, que o inimigo não queria cabrito. O que queria era o boi. Então, quem puxou a monarquia para ter um exército profissional, para ter tudo, para proteger,
foi o boi. Não pensem que foi o cabrito, que cabrito ninguém quer, nem de graça. Vocês podem ir aqui pro Nordeste, aqui, o que vocês veem de jumento, de cabrito solto nas rodovias, é coisa absurda, né? Meu Deus do céu. Professor, Minha filha tá chorando. É, professor, os salmos de vingativo, ele tem que classe aí. nos cânticos e nos hinos.